tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta, diz o texto bíblico: a partir do versículo 23 até o 27, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Repetindo a leitura do versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Nós lemos na Bíblia que quando se noticiou aos magos o nascimento de Jesus e eles puderam seguir a estrela que conduzia até a Judéia, no encalço de Jesus eles foram até Jerusalém, capital do país, e foram ao palácio do rei Herodes perguntar: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A dedução deles foi baseada nos conceitos humanos. Se a mensagem recebida tratava de um rei, logo, pessoa nobre, e pessoa nobre geralmente nasce na capital do país, e pessoa nobre nasce num palácio. Foram estas deduções que qualquer um de nós faria, dada a importância daquele a quem se anunciava. Mas nós tomamos conhecimento à luz da Bíblia Sagrada que nada disso aconteceu. Quando ele chegou ao palácio de Herodes e fez a pergunta, Herodes se sobressaltou, como que dizendo: eu sou rei e não tenho conhecimento, porque meu filho não é esse procurado. Então foram consultar as Escrituras Sagradas, onde haveria uma profecia que pudesse indicar o local do nascimento de Jesus. E os escribas afeitos às Escrituras do Antigo Testamento não tiveram dificuldade,
Foram ao livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Ó tu, Belém, Efrata, posto que pequenina dentre as capitais de Judá, de ti me sairá aquele que será rei. Ora, estava desvendado o segredo. Em Judá deveria nascer Jesus na cidade de Belém, cidade humilde, e eles foram ao encalço e encontraram então o local onde puderam notar a pessoa de Jesus dormindo, deitado numa estrebaria, numa manjedoura, lugar impróprio para o nascimento de um rei e de uma humildade constrangedora. Estava ali o menino e o encontraram, então lhe ofereceram, como nós sabemos, ouro, incenso e mirra. Esse menino era Jesus, que mais tarde foi chamado na Bíblia, então, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o apóstolo Paulo foi uma das pessoas que aceitou Jesus como Salvador, e era um homem ilustre. Tinha como professor um famoso sábio chamado Gamaliel, mas ele declara, depois de ter conhecimento de Jesus Cristo, o que para mim era lucro, reputei-o por perda, e na verdade eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de tudo e considero como lixo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Aqui está, irmãos, então, o que diz ele agora. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E nós somos essa gente que Deus escolheu para que pudéssemos tomar conhecimento desse evangelho, que Paulo dizia, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu visitante, que as riquezas do mundo, elas nos são muito úteis, só que elas têm um alcance transitório. Mas diz a Bíblia que Jesus, certa ocasião, se extasiou e declarou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e pequeninos, aos grandes, e as revelaste aos pequeninos, que somos nós. Que você se mantenha humilde na presença de Deus, a ouvir a palavra de Deus, porque você está numa casa certa para receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se não o fez, e alcançar o maior tesouro que poderia alcançar, considerando que Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem uma alma preciosa e você pode ganhar um lugar gracioso e fabuloso das mãos do Senhor Jesus Cristo. Eis a voz de Deus.
Os irmãos, amigos, com a paz do Senhor. Peço que abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Construindo o altar é o tema desta mensagem. Esdras é perto de Neemias, próximo de Crônicas. Diz o texto: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso o holocausto contínuo, e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Senhor, suplicamos que o Senhor esteja nos abençoando na exposição da Tua palavra, que o Santo Espírito possa estar em cada coração, aplicando esta palavra para fazer aquilo que te apraz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, conforme decreto do imperador Ciro,
o grande Ciro, imperador dos chamados Medos Persas, conforme profecia de Isaías, que o considerou como um pastor do Senhor, deu um decreto para que os judeus pudessem adorar o seu Deus na sua terra. Isso era uma política dos medos e dos persas, deixar os povos conquistados saírem para adorar os seus deuses. E assim aconteceu também com os judeus. Depois de estarem 70 anos no cativeiro da Babilônia, um outro império conquistou este império da Babilônia, que foram os medos persas, e agora eles recebem salvo-conduto, e além de receber salvo-conduto, eles recebem uma oferta, eles recebem meios para que eles retornassem a Jerusalém e ali pudessem reconstruir a cidade e reconstruir o seu templo. E aquela cidade estava habitada por um povo misto, um povo que ocupou aquela cidade, um povo que não tinha identidade com os judeus, um povo que era uma espécie de samaritanos, uma mistura de raças que viviam ali na cidade de Jerusalém. Depois que os judeus saíram, se passaram 70 anos e agora os judeus estão retornando àquela cidade para esta missão de reconstruí-la. E vocês podem imaginar que naturalmente vai haver um conflito. Aquele povo que estava dominando aquela terra, agora vem os judeus e querem construir a sua cidade novamente, o seu templo. E dessa maneira, uma das primeiras providências que nós vemos nessa reconstrução está aqui no versículo 2, quando Jesua, também conhecido como Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador, eles então têm este princípio, este desejo de reconstruir especialmente o templo do Senhor. Essa era a sua função, seu objetivo. Mas antes de construir, lançar os alicerces do templo do Senhor, eles vão ter uma atitude que é muito importante para os nossos dias. Eles vão reconstruir o altar ao Senhor. Eu pergunto para você nesta noite, como está o altar da sua vida? Como você tem feito com este altar de adoração ao Senhor? Por que é importante isso? Nós precisamos saber que a nação de Israel, o povo da aliança que Deus levantou através de Abraão, era um povo especial. O Antigo Testamento, ele fala muito de um reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal? É um reino de pessoas que têm um intuito, têm uma prioridade. Qual é? É um reino que presta adoração a Deus. Deus, como diz o Senhor Jesus para a mulher samaritana, Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus gosta de ser adorado, de ser reverenciado. Então a nação de Israel foi comissionada por Deus para serem uma nação de sacerdotes. E a palavra de Deus nos diz, veja comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos, então, uma nação santa. A nossa função, nós temos que entender, quando somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, das trevas para a maravilhosa luz, Deus agora espera que nós também possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quantos aqui têm se preocupado com isso e têm oferecido para Deus sacrifícios agradáveis? Sacrifícios que realmente cheguem à presença do Senhor e o Senhor dê resposta. Que cheguem à presença do Senhor e o coração de Deus se alegra, louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso quando todo o povo do Senhor tem o seu altar, um altar que está procurando fazer da melhor maneira possível e assim oferecer sacrifício de adoração ao Senhor e aquelas orações, aqueles louvores, aqueles cânticos, eles sobem à presença de Deus como incenso aromático e com certeza Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era a preocupação daquele povo. Aquele povo, diz aqui o verso 3, que aquele povo estava sobre terror. Eles estavam apavorados diante de uma situação em que haveria oposição contra eles naquela terra. Provavelmente eles teriam grandes dificuldades para reconstruir aquele templo, para fazer a obra do Senhor. Da mesma maneira, nós também estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e muitas das vezes nós sabemos que existe oposição por parte de agentes, de circunstâncias que vêm para retirar o nosso ânimo, a nossa disposição, mas eu quero dizer para você que se você tiver o seu altar diante do Senhor, o seu altar bem arrumadinho, o Senhor vai operar através da sua vida. Assim aconteceu com Abraão. Abraão, quando veio lá da Mesopotâmia e veio para a terra prometida, quando ele entrou na terra de Canaã, a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Foi levantar um altar de adoração ao Senhor. Abraão, por circunstâncias, ele teve que algumas vezes se ausentar daquela terra prometida. Ele foi para o Egito, que significa o mundo, e lá no Egito, em nenhuma vez, ele levantou altar diante do Senhor. Mas quando ele retornou à terra prometida, a Canaã, a preocupação de Abraão era levantar o altar de adoração ao Senhor. Assim também você que está aqui nesta noite, a palavra de Deus nos mostra através deste exemplo do passado, que o importante para as nossas vidas atualmente é levantar um altar de adoração ao Senhor, para que realmente o Senhor possa operar através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 6,33, ele diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este deve ser um princípio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e saber que paulatinamente as outras coisas vão sendo acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eles se preocuparam, eles firmaram o altar sobre as suas bases, sobre bases firmes, e nós também precisamos firmar os nossos altares sobre bases firmes. E aqui a palavra de Deus nos diz que eles começaram a praticar novamente as chamadas festas anuais. No calendário religioso do povo de Israel, eles começaram a realizar essas festas. Diariamente eles ofereciam holocaustos. Que significa isso? Significa que eles estavam pedindo perdão a Deus de manhã e à tarde, de qualquer desavença com Deus, de qualquer pecado. Eles estavam procurando se aproximar de Deus.
E dessa maneira, eles procuravam ter um coração humilde, um coração quebrantado. Como dizia o salmista Davi no Salmo 51, ele diz assim: sacrifícios o Senhor não requer, mas o Senhor requer um espírito quebrantado, um espírito que esteja contrito, um coração humilde, o Senhor não desprezará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não se agrada de sacrifícios exteriores, como aconteceu na vida de Saul. Saul recebeu a ordem de matar todos os amalequitas, de matar o rei, de matar todos os exércitos amalequitas, inclusive os seus animais. Mas Saul, ele resolveu por conta de si mesmo poupar o rei Agag, poupar os melhores dos animais. E quando Samuel foi lá no arraial de Israel e viu o mugido dos animais, perguntou para Saul, Saul disse: olha, eu resolvi poupar os melhores dos animais para oferecer sacrifício ao nosso Deus de Israel. E Samuel não gostou daquela atitude, e ele pôde dizer: olha, isso aí não é bom. O que Deus exige é um espírito quebrantado, um espírito de obediência, e dessa maneira Deus se agrada. Nós precisamos também ter um espírito de obediência, um espírito de quebrantamento diante do Senhor, para que o Senhor, Ele nos atenta. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 12. Quando um jovem, uma pessoa esteve procurando o Senhor Jesus Cristo, e ali o Senhor pôde falar palavras importantes para aquela pessoa. Em Marcos capítulo 12, verso 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Essa é a nossa disposição. Devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, Deus nos dá graça para que nós possamos também amar ao próximo que está diante de nós. E dessa maneira, nós vemos aqui, voltando para o texto de Esdras, capítulo 3, que este povo estava preocupado com as coisas de Deus, em fazer as coisas de Deus. Eu pergunto para você: você está preocupado com a obra do Senhor? Sim ou não? É algo que é espontâneo, que brota no coração. A nossa preocupação, eu aqui como pastor, a minha preocupação é com a geração que vai me seguir, a geração que vem após de mim. Como será? É algo que me inquieta o meu coração, é algo que eu tenho orado ao Senhor, porque até aqui nós temos procurado zelar pela obra do Senhor,
já se vão 20 anos, ininterruptamente, que nós temos servido ao Senhor, mas me preocupa, se o Senhor não voltar, como será daqui para frente? E aqui nós vemos nesse capítulo 3 algo importante para os nossos dias, como aquele povo, um povo que estava fugitivo, um povo que tinha sido escravizado, um povo que estava com a sua dignidade perdida, agora estava sendo restaurado. Este povo estava preocupado em restabelecer uma ordem, um serviço, uma adoração ao Senhor. Sabe, você que nós também viemos de um mundo caótico, do mundo em que a perdição está por todos os lados. Muitos dos que estão aqui vieram de uma situação difícil, lares quebrados, lares divididos, problemas de doença, problemas de vícios, problemas de toda ordem que o pecado vai criando nos nossos corações. E nós chegamos aqui e o Senhor tem nos restaurado, aleluia. O Senhor tem mudado as nossas vidas, o Senhor tem nos dado um novo coração, uma nova criação espiritual o Senhor tem proporcionado para nós, mas cabe a cada um de nós a continuidade deste trabalho tão maravilhoso que o Senhor tem nos chamado, para que realmente o altar de adoração de cada um de nós esteja sobre bases firmes, sobre algo que é fundamental, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, na continuidade desse texto, nós vemos que o povo de Israel, eles começaram a lançar os chamados alicerces do templo. Veja comigo em Esdras capítulo 3, verso 8. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam muito longe. Aqui nós vemos, já num outro estágio, aquele povo estava unido. A Bíblia diz no verso 1 desse capítulo, diz agora aqui novamente repetindo no verso 8, que todo o povo estava unido como se fosse um só homem com o mesmo propósito. Estavam querendo fazer a obra do Senhor. Foi constituídos os levitas, além dos sacerdotes, os levitas, para que aviassem a obra na casa do Senhor. Então, dessa maneira, todo aquele povo estava reunido como edificadores para lançar
esses fundamentos na casa do Senhor. E isso é importante para as nossas vidas. Nós também estamos lançando fundamentos na casa do Senhor. Essa estrutura, ela precisa ser preservada, e essa estrutura só pode ser preservada quando a sua vida está no altar do Senhor. Aleluia. Quando a sua vida não está no altar do Senhor, esses fundamentos, essa base, ela não está sólida, mas hoje o Espírito Santo diz para você, se a tua base não está boa nesta noite, saiba que o Espírito Santo está aqui para fazer tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos na preleção de ontem à noite a citação do Salmo de número 11. No verso 3 diz assim: na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Muitas das vezes os fundamentos estão ruídos, muitas das vezes os fundamentos estão abalados, estão cheios de trincas, estão como que derrubados, mas quando a palavra de Deus vem, quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossas vidas, há necessidade de novamente fazer o quê? Deixar quebrado, deixar arruinado, deixar como se fosse um monturo? Não. Há necessidade de você reconstruir esses fundamentos. Será que tem alguém aqui nesta noite que quer reconstruir o seu fundamento? Será que tem alguém aqui que quer fazer da sua vida um altar de adoração ao Senhor? O Senhor espera isso. O Senhor quer isso das nossas vidas. Venha para Jesus, e Jesus então vai morar no seu coração, e vai fazer do seu coração uma habitação, um templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6 fala claramente que o nosso corpo, esse corpo corruptível, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. É um lugar de adoração, é um local de cantar, é um local em que nós abrimos as nossas bocas e podemos bendizer ao Senhor. E assim, aquele povo estava reconstruindo aquele templo que estava arruinado. Eu quero dizer para você que os fundamentos do templo espiritual que precisam ser novamente reconstruídos são arrependimento, conversão, oração, fidelidade e obediência à palavra do Senhor. São fundamentos fundamentais que podem reconstruir a sua base, o templo da sua vida, e dessa maneira esses fundamentos são sólidos para que você tenha uma vida que agrade inteiramente ao Senhor. E assim, quando essas pessoas, esses edificadores, lançaram os alicerces do templo ao Senhor, quando os sacerdotes se apresentaram já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, aleluia! Eles estavam ali preparados, e agora eles num só homem, numa só voz, eles começaram agora aqui no verso 11 a cantar a reveses ao Senhor, louvando e celebrando ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. Aleluia. Da mesma maneira que quando Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém, o povo cantava, o povo salmodiava, o povo louvava ao Senhor. E o que acontecia? A presença do Senhor era constante, próxima,
junto ao seu povo. Quando o seu filho Salomão ergueu um templo ao Senhor e consagrou ao Senhor aquele templo, a presença do Senhor se fez notória naquele ambiente, e diz a palavra de Deus que o Shekinah, a glória de Deus, se manifestou no meio de todo o povo. Quando nós reconstruímos o nosso altar, reconstruímos os fundamentos da nossa base, do nosso templo espiritual, que é a nossa vida, a presença de Deus se faz presente também no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer isso, quantos desejam isso nas suas vidas? Você pode glorificar o nome do Senhor. É uma escolha, é uma decisão íntima. Não existe nada que possa ser imposto. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas quando aquele povo começou a louvar o Senhor, o texto de Zacarias diz que a glória da segunda casa, apesar do edifício não ter a mesma aparência exterior, mas a glória da segunda casa foi maior do que a primeira casa. E a glória da segunda casa será maior nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, quando nós realmente, sem reservas, nos entregarmos de todo o coração na mão do Senhor, para que o Senhor faça de nós instrumentos para Ele, para a sua glória, para a sua divulgação do seu santo evangelho. E aconteceu um fenômeno, algo espiritual, algo que não tinha sido planejado, algo que vem da parte do Senhor. Aquele povo começou a jubilar com grande júbilo, e quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor, todo o povo estava alegre. E aqui tem um porém, que é muito importante para uma aplicação também para as nossas vidas. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, no verso 12 estou lendo, e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choravam em altas vozes. O que significa isso? Significa que, eu me incluo, nós que somos pouco mais de idade, não podemos viver de lembranças do passado, não podemos viver de feitos que foram realizados no passado. Nós temos que viver o presente de Deus, viver o agora. Se Deus te abençoou, te usou muito no passado, por que Ele não te usa hoje? É por causa do pastor? É por causa da igreja? Então aquelas pessoas de mais idade, quando viram os fundamentos da casa do Senhor e se lembraram do antigo templo de Salomão, que era muito mais formoso, começou a chorar. Mas os mais jovens, diz aqui o texto, eles levantaram, mas muitos, diz aqui, levantaram as vozes com júbilo, e no verso 13 diz de que maneira não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Era mais uma voz de adoração, uma voz de louvor, que estava no ambiente, e isso contagiava todas as pessoas que estavam ali, aleluia. Meu irmão, isso tem uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Por quê? Porque fala de cantar, fala de louvor. E as pessoas de mais idade gostam muitas das vezes de músicas mais calmas, mais lentas, mais melódicas, mais de um conteúdo musical, né? E os mais jovens gostam de músicas com ritmo mais contextualizados. Eu penso que o importante dessas músicas
seja a letra. Se a letra tem um fundo bíblico, um fundo teológico, por que não cantar? Precisamos sim ter discernimento espiritual e não cantar qualquer coisa. Mas, salvo exceções, a grande maioria das nossas letras tem um grande fundamento bíblico, e isso é importante. Então, irmãos, às vezes, os mais velhos dizem para os mais novos, para os mais jovens, eles são uma turma de revolucionários. Os mais jovens dizem para os mais velhos, eles são uma turma de jurássicos, dinossauros. E nós precisamos ter o quê? Precisamos ter o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, porque se tendemos para um lado, tendemos para o outro, pode haver um rompimento nesta unidade. Aqui o povo estava unido, o povo estava cantando como se fosse um só homem. Amém, irmãos? E dessa maneira, nós precisamos saber que as lições do passado, elas devem servir como um leme para nos direcionar para o futuro. As lições do passado, elas não podem ser simplesmente como uma âncora que nos deixam presos com as coisas do passado, mas nós precisamos saber que nós temos um timoneiro que está no nosso barco, e este timoneiro é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele está na frente quando nós realmente estamos com o nosso altar, com os nossos fundamentos do alicerce do nosso templo sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para levar a sua igreja, para conduzir a sua obra. E dessa maneira, irmãos, nós precisamos então ter paciência com aqueles que são mais idosos, temos que ter paciências com aqueles que são mais jovens e descobrirmos um ponto de equilíbrio. Amém, irmãos? Um ponto de equilíbrio. Nós tivemos aqui, nos 2 dias passados, um seminário de jovens, e o som realmente, ele foi um som que a igreja não estava acostumada, né? Na primeira noite, o meu ouvido quase que estoura. Estava muito forte. Mas para o jovem, para alguns jovens aqui, nós vimos o depoimento, o som estava agradável. E para surpresa minha, algumas irmãs já idosas gostaram. Está vendo, pastor Antônio? Algumas irmãzinhas gostaram e eu fiquei surpreso, de uma maneira agradável, né? Mas no segundo dia, eu já senti um som mais adequado, né? Mais equilibrado. E dessa maneira, nós pudemos constatar que a vida dos nossos jovens, elas foram atingidas pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão aqui fazendo o trabalho do Senhor, eles estão se empenhando a sua maneira de fazer o trabalho do Senhor. E é muito bom ver esses jovens aqui louvando ao Senhor, porque eles poderiam estar envolvidos neste mundo, envolvidos na prostituição, envolvidos nas drogas, envolvidos numa vida que muitas das vezes repentinamente é tirada nessa violência que está aí fora, mas graças a Deus, o Senhor tem um remanescente jovem que tem sido preservado. E eu peço à igreja que tenha toda a consideração para com eles, para que esta nova juventude que venha, seja uma juventude que realmente possa ter às vezes algum excesso, mas principalmente
esteja com o seu altar de adoração ao Senhor bem arrumado. Esteja com os fundamentos da sua vida sobre a fé inabalável do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu pergunto, tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer com que a sua vida seja um altar de adoração ao Senhor? Você pode se manifestar levantando o seu braço. Tem algum visitante, algum convidado que ainda não fez isso? Graças a Deus, temos uma pessoa ali. Alguém mais? Nós vamos cantar um louvor de adoração ao Senhor, aquele hino que canta aleluia, aleluia. Venha nos ajudar aqui, você que canta, e nós vamos estar orando agora. E um outro desafio eu faço nesta noite: como estão os fundamentos da sua vida? Estão arruinados? Você precisa reconstruir. Quem pode reconstruir não é você, é o Senhor Jesus Cristo. E prezado ouvinte, nós queremos agradecer a sua atenção ao nosso programa e fazer um convite que fazemos com empenho. Pela forma como nós somos aqui interrogados, me parece que os nossos ouvintes são bastante interessados no conhecimento da Bíblia, perguntas que fazem a respeito de doutrinas, ensinos que às vezes não estão apoiados pela Bíblia Sagrada. E nós vamos realizar um seminário diferente. Você não vai encontrar na Baixada Santista ninguém que realize um seminário como este que vamos fazer, a menos que convide pessoas de fora. Mas é um seminário conhecido como seminário apologético. Você pode se preocupar com essa palavra, que palavra difícil. Mas essa palavra aparece no livro de Judas, versículo 3, quando o escritor declara: batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar significa fazer a defesa da fé que você sustenta. E o apóstolo Pedro também recomenda o mesmo, 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você aguarda o céu baseado no quê? Você sabe responder? Então são perguntas assim que ajudam, que nos são feitas, que nós precisamos responder para fazer uma boa apresentação de Cristo na nossa comunicação evangelística. Você não pode ficar amuado todo o tempo de vida sem falar de Jesus para ninguém, tímido porque tem receio de que não conhece a Bíblia o suficiente para manter um diálogo. Por favor, é uma obrigação nossa ir de fazer discípulos. Discípulos são pessoas aptas que podem seguir a Jesus Cristo. 12 e 13 do próximo mês de outubro. 12 e 13, 2 períodos de 3 horas cada dia, pregadores vindos de fora, e haverá também 45 minutos de cada palestra e mais 15 minutos de pergunta. Haverá intervalos para que você não se canse e venha participar deste seminário. É uma ocasião áurea para você conhecer mais a Bíblia. Distintos telespectadores, nós estamos chegando ao ponto final do nosso programa Consultando a Bíblia, e aproveitando o ensejo, nós queremos fazer um convite a vocês